Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao canal Amor Próprio Taroterapia. Aqui falamos sobre o tarô de forma mais lógica e racional, e as leituras são focadas e voltadas para o seu autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, ok? Bom, hoje eu vou fazer mais uma aulinha falando sobre o tarô, né? E hoje vamos falar sobre a carta do Diabo, a carta assustadora do tarô. Tem uma playlist aqui que eu já falei de todos os arcanos anteriores, dá uma olhadinha, tá? Falando sobre o tarô. E os meus serviços vão estar aqui na descrição do vídeo. Se inscreva no canal se você quer abraçar o seu autoconhecimento, seu desenvolvimento pessoal. E sem mais delongas, vamos falar sobre a cartinha. Soltei o cabelinho aqui para não ficar com tanta carinha de sono, que eu estou hiper cansada. Mas eu vou começar então falando sobre as cartas em si. Então aqui temos do tarô de Marsella. Essa carta em específico é bastante diferente do clássico, mas perceba, é como se fosse um animal mesmo, né? Uma criatura que lembra o diabo com seus chifres, suas asas assustadoras, né? E o interessante daqui é que esse diabo, ele tem a pele totalmente azul, claro. E ele tem olhos nos joelhos e um rosto na barriga, né? Ele aparentemente tem olhos em vários lugares. E também tem aqui só, né? E temos dois seres aqui também com chifres amarrados pelo pescoço. E esse diabo aqui é o monstro que está aqui, digamos assim, se mantendo eles presos. Ok. Aqui nessa representação temos o diabo pegando fogo, né? Com um pentagrama atrás, bem assim assustador, com essa estrela na testa. E aqui no nosso tarô mais moderno é alguém vendo uma fotografia de 3 pessoas juntas. O que para mim é muito interessante dessa carta, porque representa a intenção por trás dessa carta do diabo, né? É alguém observando uma imagem de 3 pessoas. Será que o diabo é alguma dessas 3 pessoas? Será que, sabe, o diabo é as 3 pessoas? Ou será que o diabo é quem está vendo? Então é muito interessante, assim, essas diversas perspectivas dessa carta. Mas então vamos para os significados, né? Eu já tô com meu caderninho aqui para não perder nada. E a primeira palavra-chave dessa carta é animal visceral. Então, o diabo, né, quando ele está iluminado, quando ele está na frente, digamos assim, da nossa energia, ele desperta em nós o nosso animal mais íntimo, mais profundo, aquele animal que existe dentro de nós, mais íntimo, mais profundo. Por isso que é muito fácil, por exemplo, a gente ser levado pelas nossas emoções e agir de forma impulsiva, agir com o nosso desejo, os nossos desejos muito à frente das questões, muito à frente das situações. Então, se eu tô num relacionamento afetivo, a minha libido, o meu desejo por ter aquela pessoa na intimidade, enfim, ela fica muito desperta, assim, sabe? O que acaba tirando todo o foco da nossa vida, das nossas obrigações, das nossas tarefas, tá? Então, é uma energia que tira a gente do prumo. Quando a gente se ira numa situação ao ponto de
começar a metralhar com palavras, falar muitas coisas, assim, e isso ser uma coisa incontrolável, ou quando a gente parte para uma briga física realmente, isso ser uma coisa incontrolável. Fala muito sobre o nosso animal, né? Esse animal visceral, esse animal que vive nas profundezas, no mais íntimo de nós, tá bom? É uma carta que também fala sobre instinto. Então, quando quem nunca, por exemplo, já não passou por uma situação onde uma pessoa é grossa com você, ou uma pessoa grita com você e você é grosso de volta, ou você é violento de volta, ou você grita de volta. Então é esse instinto de reação que a gente tem, tá? Quando o arquétipo do diabo ele vem para nossa frente, ele ilumina, digamos assim, na gente, tudo isso fica muito claro. Na sua extrema luz, essa energia é focada. Então sabemos que, por exemplo, uma energia de animal visceral, irracional, totalmente instintiva, num relacionamento afetivo, pode ser tóxico, e é tóxico. Mas, por exemplo, se você conseguir manter esse animal no racional, não agir por instinto, mas agir por estratégia, e você colocar a mesma força que você colocaria se você estivesse nesse lado negativo do animal visceral, né, ou do instinto, para fazer coisas, por exemplo, para você, para o seu autoconhecimento, para cortar coisas que não servem mais. Essa energia ela é muito positiva e ela é iluminada, né? Por isso que muito se diz hoje em dia entre as mulheres aqui do YouTube, eu não vejo muitos homens falando, mas com certeza deve ter, sobre a era do vilão, né? Quem nunca? E a era do vilão é justamente quando a gente resolve colocar os nossos limites, mesmo que seja desagradável, mesmo que desagrade muita gente, né? É sobre essa energia, a nossa capacidade de colocar a nossa verdade, a nossa intenção, os nossos desejos de forma consciente no mundo e colocar isso com força, uma força animal, mas seria do seu animal racional, do seu animal Homo sapiens sapiens, que sabe, que pensa, tá? Não aquele animal que age por instinto, ok? É uma carta que também que fala sobre as paixões. Então, por exemplo, colocar essa força que eu falei anteriormente num romance pode ser muito negativo, né? Porque vem a paixão e a paixão é uma coisa negativa também, é um vício para o nosso cérebro. Mas, por exemplo, colocar essa força no seu profissional, colocar essa força nos seus estudos é muito bom, porque faz com que você coloque muito mais foco do que uma pessoa que estaria neutra nessa situação, ou do que uma pessoa que estaria dividida, que está dividida entre romance e trabalho, sabe? Então, como eu já falei, a próxima palavra aqui também, além de paixão, né? Colocar paixão no seu trabalho, nos seus estudos, em coisas que dependem apenas e exclusivamente de você, tá? Então, a próxima palavra é libido. Então, tudo que mexe com a nossa libido, com o nosso desejo, com o nosso desejo de intimidade, fogo no parquinho e tudo mais, essa carta fala muito. Também fala sobre vícios, mas vamos falar disso mais pra frente, tá? A próxima palavra é ousadia. Então, é quando somos ousados, né? E essa palavra, junto com todas essas outras coisas que eu falei, ela tem muito significado, porque, por exemplo, a ousadia num relacionamento, ela pode ser muito boa, sim, mas ela pode ser ruim quando a gente faz isso sem ter uma total racionalidade, uma total entendimento de como aquela pessoa funciona, de quem aquela pessoa é. E aí pode se tornar algo negativo. Já a ousadia, por exemplo, no trabalho, de tentar algo novo, nos estudos, de se empenhar em aprender algo novo, pode ser muito positivo. Então, é muito importante aprender a colocar essas palavras-chave em situações que elas funcionem, tá? Em situações que podem ser ruins, evitar ao máximo, porque
Isso vai fazer grande diferença, ok? Energia animal. Então, como eu já falei, é aquela força que faz com que a gente haja de da forma menos racional possível, né? Como um animal age. Um animal não tem racionalidade. Ele não consegue raciocinar por que ele está agindo dessa forma. Mas nós não somos animais irracionais, somos animais racionais. Né? Os animais irracionais, eles sim agem de acordo com o instinto. Então, se um cachorro se sente ameaçado, se uma aranha se sente ameaçada, se uma cobra se sente ameaçada, ela vai atacar. Nós, quando nos sentimos ameaçados, a gente precisa racionalizar essa sensação, racionalizar esse pensamento. Por que eu estou pensando assim? E é muito interessante, porque eu falo disso em quase todos os vídeos do canal. Nós temos essa capacidade, e abrindo mais ainda, falando aqui sobre o tarô, todos os arcanos do tarô falam sobre o inconsciente coletivo, tá? Habilidades do inconsciente coletivo humano como espécie. Então, todas as habilidades que alguém em algum momento conseguiu alcançar, conseguiu ter, todas as formas de agir que alguém conseguiu ter, nós temos as mesmas capacidades pro ruim e pro bom. E aqui nessas aulas de tarô que eu tô fazendo, eu estou deixando muito claro em todas elas, todas essas características do que pode ser muito positivo e do que pode ser muito negativo em cada arquétipo desse. Então vale muito a pena você assistir. Sempre tem uma coisinha no meu cabelo. Vale muito a pena você assistir, vale muito a pena você buscar saber, porque isso vai te dar uma perspectiva de ação muito maior do que quando a gente não tem essa informação, tá? De experiência própria. Dá uma olhada nas minhas playlists, essa falando sobre tarô e falando sobre conhecimentos também, que eu explico um pouco da minha trajetória, explico um pouco como foi que o tarô foi inserido na minha vida. Vale muito a pena, porque realmente salva vidas, tá, gente? Assim, esse conhecimento, tá bom? Vamos lá. Desejos ocultos, então, são os nossos desejos que talvez a gente não expresse porque a gente tem vergonha, mas são aqueles desejos que vivem dentro de nós, profundamente, que a gente gostaria muito de alcançar ou de possuir, mas a gente guarda isso pra gente, tá? Então, também fala de prazeres. Por que que ele tem esse rosto aqui, né? Eu achei muito interessante esse rosto na barriga. Qual é a maior fonte de prazer do ser humano desde quando ele está dentro da barriguinha até a hora que ele sai? A boca e a barriga, né? O estômago, então tá com o estômago cheio, se sentir nutrido, comer coisas gostosas, isso dá muito prazer. E é sobre esse prazer, tudo que dá muito prazer, tudo que dá prazeres nesse nível é caracterizado pela carta do diabo. Você tem algum vício forte, você come, você tem algum vício em algo de comer, em algo de beber, isso mostra o quanto de energia do diabo você tem. Eu, por exemplo, amo café com leite. Tô sempre tomando café com leite. Então, isso mostra que dentro de mim, o meu arquétipo, meu arcano, digamos assim, do diabo, ele é forte, ele é intenso, porque eu sinto a necessidade desse prazer. Eu estou dando um exemplo prático, realista, que pode alcançar várias pessoas, mas é isso. O cigarro, o álcool, o café, o açúcar, são vícios, que é a próxima palavra-chave, que dão prazer imediato. Sim, saudável não necessariamente ou não completamente, mas é sobre isso, é sobre esse desejo incontrolável, tá? Prisão, quando somos aprisionados. Então, o que acontece quando a gente tem vício, por exemplo, em fumar cigarro? Somos aprisionados por esse vício. Quando temos vício em todas as coisas possíveis que você acredita que seja vício, até esse celular agora na sua mão, que é o vício da nossa geração, de toda a realidade atual, né? As redes sociais, enfim, os vídeos curtos.
paixão profunda. Então, além da paixão propriamente dita, são as paixões profundas, tá? Fala também sobre amor platônico, aquele amor que não tem explicação. Você viu o ser humano, você encontrou com esse ser humano e isso mexeu com o seu íntimo, com o seu animal visceral, com o seu animal que vive lá dentro, profundamente no seu coração. Só de ver o ser humano você já sentiu isso e de repente você só consegue pensar nesse ser humano. É sobre a nossa energia do diabo. Convém a gente saber disso. Convém a gente ter consciência dessa energia para que a gente possa se controlar. Tá, eu sinto esse sentimento, é um desejo oculto dentro de mim, mas eu vou me manter racional diante da situação. Eu vou enxergar aquela pessoa de acordo com quem ela se apresenta para mim. Eu não vou ficar criando uma projeção em cima daquela pessoa, do que eu gostaria, do que eu espero, para que ela me atenda, porque isso causa sofrimento. E esse é o lado negativo da energia do diabo. Porque, por exemplo, quando essa pessoa age de uma forma diferente da qual você gostaria que ela agisse, como você reage? De forma negativa, de forma manipulativa. Existe essa palavra? Sim, eu acho que sim. Por quê? Porque daí você começa, mas como assim você agiu comigo assim, dessa forma? Então eu vou fazer isso aqui porque eu acho que você vai ter uma reação diferente. Eu vou responder, eu vou reagir à sua ação de uma forma com que eu acho que você perceba que você errou comigo, que você agiu de forma que eu não gostei. E aí vai gerando um jogo, né? Onde as duas pessoas ficam amarradas. Então a pessoa não é o que você quer. Então essa pessoa tá sempre provocando você de forma consciente ou inconsciente, emoções negativas que fazem com que você reaja com essa pessoa de formas negativas. E essa pessoa te retribui isso como uma reação instintiva e você retribui isso de volta. E aí vocês ficam aprisionados por essa energia, porque ninguém para e pensa por que de fato está agindo desse jeito. Essa carta aqui, por exemplo, ela fala muito sobre o que acontece quando eu vejo uma coisa. Digamos assim, é um ser humano aqui, esse ser humano que tá vendo a foto é um ser humano que não tem nada, não é essas três pessoas que estão na foto. Não tem nada a ver. Mas aí essa pessoa olha e sente um incômodo. Ela conhece uma das pessoas. Eu gosto dessa pessoa, só que ela tá com essas duas outras pessoas. Eu não gosto que essa pessoa esteja com essa outra pessoa. Não. Aí começa a criar um monte de pensamentos negativos e situações negativas que fazem ter emoções negativas. Então, de repente, a pessoa se pega sentindo inveja, a pessoa se pega sentindo raiva. Se é uma das pessoas na foto, também, né? Olha a carinha de incômodo que essa menininha está aqui, enquanto os outros dois estão felizes. Então, começa a sentir um incômodo, começa a sentir uma aversão, começa a sentir um preconceito, uma inveja, que vem do nosso animal visceral. O que é o nosso animal visceral? O animal que possui todas as nossas experiências, desde que a gente nasceu até o momento que a gente está. É um animal que possui registrado todas as experiências de vida que ele teve e que julga a realidade a partir dessas experiências. Então, por exemplo, se ele viu uma pessoa, conheceu uma pessoa um dia que foi ruim com ele e essa pessoa de alguma forma lembra essa outra pessoa, essa pessoa já tem tendência a julgar essa pessoa como essa outra pessoa que conheceu no passado. E é a energia do diabo no lado negativo, tá? O amor platônico aqui também pode ser um ódio platônico, um ranço platônico, né? Como as pessoas falam bastante. Então, é muito importante cuidar disso,
porque nossa mente é capaz de transformar uma corda em uma cobra. Então, assim, precisamos ter cuidado com o que a gente pensa. Precisamos racionalizar o que a gente pensa, refletir sobre o que estamos pensando, do porquê que estamos pensando, do porquê. E eu vou falar isso a vida inteira. E eu acredito que é uma coisa que vai ser útil para mim, para todas as pessoas que passarem na minha vida e aqui no canal. Poder parar e pensar aonde é que isso tá dentro de você. Antes de tudo. Porque só isso já abre muitas portas no nosso caminho. Já é o momento do enforcado. Sabe quando a gente depois vai lá ver a aula do enforcado, que tá bom, hein? É o momento do enforcado que a gente lida com a situação ruim. Foi por exemplo, a roda da fortuna. Lidou com a situação ruim. Veio a justiça. Ou veio a força. Às vezes as suas consequências não foram tão positivas. Ou às vezes foi. E aí vem a hora do enforcado. Mas o que me levou, se foi positiva, o que me levou a ter esse resultado negativo, estranho na hora da roda da fortuna, né? Na hora que as coisas mudaram de repente, do nada. Ah, eu acho que foi isso, isso e isso. Ou se foi no negativo. Aonde foi que eu errei? É esse momento do enforcado. Aqui no diabo já é a hora que a gente tem que estar empoderado dessa realidade, desse pensar. Por isso que é útil quando a gente não está empoderado, quando a gente ainda está agindo no instinto, racionalizar novamente, refletir novamente, para entender como pode colocar essa energia de forma mais positiva no seu momento, tá bom? Amor profundo entre duas pessoas é outra característica. Então, por mais que essas pessoas vivem se machucando, vivem se alfinetando, parece que existe um amor tão forte que essas pessoas não conseguem se desligar e elas permanecem ali. E enquanto elas estão juntas, elas estão queimando muitos karmas e aprendendo muito juntas. Se continuar uma situação de destruição, uma situação que se resume aos desejos, uma situação que se resume ao libido, as chances de chegar num momento que vai se encerrar de vez são altas. E é importante que se encerre também, para que as pessoas consigam evoluir, para que as pessoas consigam observar que pode existir possibilidades melhores, amores melhores do que esse. Quando a gente nasce, por exemplo, num ambiente tóxico na família, não é muito importante a gente buscar relacionamentos com amigos que possam ser diferentes, relacionamentos afetivos que possam trazer uma diferença. É muito importante, né? Então, aqui é a mesma coisa, tá? Também pode falar sobre chamas gêmeas, e é interessante porque essa questão de chamas gêmeas e almas gêmeas não garante romantismo, tá? Mas garante um relacionamento extremamente intenso, que pode ser extremamente prejudicial ou não, tá? Por isso que é muito importante tomar cuidado com essa energia. Atração. Então, é uma energia que é atraente e é muito interessante, porque todas as pessoas que você conhecer que tiver uma energia do diabo muito assim, acesa, muito forte na sua presença, na sua energia, você vai se sentir extremamente atraído. Só que ao ponto que você vai chegando muito perto, talvez você não consiga lidar com o animal visceral daquela pessoa presente em tantos momentos, no desejo dessa pessoa presente em muitos momentos. E também você pode atrair alguém para sua energia que você gosta muito, que você tem um desejo muito grande de ficar com essa pessoa, mas repelir essa pessoa também através das suas atitudes. Por isso é muito importante estar sempre pensando sobre isso, tá? Inteligência. Então, aqui também se fala de uma inteligência muito grande, tanto para conseguir racionalizar sobre tudo isso e refletir sobre tudo isso, quanto para manipular tudo isso e persuadir tudo isso e criar tudo isso.
Então, assim, ao mesmo tempo que é possível usar a força do diabo para melhorar, para evoluir, para destruir o que não serve, para destruir o que é tóxico, também essa inteligência pode ser usada para criar, para gerar todas essas situações que não são positivas. Quando a gente tem um vício muito forte, por exemplo, tipo café, como eu sou muito assim, não gosto de ficar julgando ninguém, eu vou ir no café, que é uma coisa normal, ou no açúcar. Uma pessoa que tem características de gostar muito de café ou de açúcar, pra não falar álcool, cigarro, etc., essa pessoa vai ter tendência a ser agressiva quando ela não tá sob efeito dessas coisas. Ela vai tender a ser uma pessoa mais estressada, ela vai tender a ser uma pessoa mais explosiva. Por quê? Porque para ela ter esse equilíbrio, ela precisa do vício. Por isso que é tão comum a gente ser tomado pela energia do diabo, por isso que tem tanta briga no trânsito, por isso que tem tanta briga dentro de casa, tem tanta briga nos relacionamentos. Porque é uma coisa normalizada na nossa sociedade e no nosso inconsciente coletivo já tem uma característica e um perfil pronto para esse tipo de situação. De vícios em coisas, de vícios em açúcar, de vícios em café, que é o diabo. Por quê? Açúcar dá prazer? Muito prazer. Entendeu? Café docinho dá muito prazer? Dá muito prazer. Mas também tem sua consequência. Que é quando o bichinho aqui não tá alimentado, pode ser que ele vire um bichão, né? Então, assim. A próxima palavra é Dharma. O que é o Dharma? Diferente do karma, o Dharma é o aprendizado, é quando você aprende a conviver com os aprendizados que você teve no karma. Como explicar isso melhor? Você viveu uma vida onde você percebeu tudo isso que eu acabei de falar pra você. Você percebeu os momentos que você sempre está estressado, os momentos que você sempre está explosivo, as causas dessas explosões. Você aprendeu a controlar os seus desejos ocultos, os seus impulsos, a sua libido. Você não se aprisiona mais em situações que você sabe que não são positivas para você. E a partir desse momento você começa a viver o seu Dharma. Você começa a driblar os obstáculos, que são esses que eu acabei de citar, que não servem mais para sua vida, que você já tomou consciência e já refletiu que não são bons para você, e você começa a viver trabalhando para não entrar neles novamente, trabalhando para evitá-los. Então, a partir desse momento, que isso? Esses brilhos, você começa a viver o seu Dharma, que é o caminho de vida, de fato, mais tranquilo, sem tanto problemas, né? Sem tantos problemas. Os problemas, eles aparecem para você, mas a sua reação faz com que esses problemas não virem realmente problemas. A sua reação faz com que esses problemas durem menos do que eles durariam se você não estivesse com essa consciência, tá? E aí você tá no diabo em sua luz. Dharma, diabo. Dharma, diabo. Por quê? Porque você já tem controle, né? Você já tem controle sobre a sua realidade. Então, vem uma pessoa tentar te tirar do sério, você se equilibra e a outra pessoa fica sem entender nada. Tipo, como assim eu estou tentando tirar você do sério e você não sai do sério? Tipo isso, entendeu? Agora, no trabalho, há muito poder de persuasão para convencer as pessoas, para fazer com que as pessoas façam aquilo que você queira ou acredite naquilo que você quer, tá? São bons condutores, então conseguem levar as pessoas na direção que quer também. Manipulação entre os colegas de trabalho e líderes pode ser uma característica negativa, tá? Dessa energia. Então consegue colocar pessoas umas contra as outras, etc. Isso não é positivo. Eu quero falar uma coisa muito importante aqui, que eu acho que eu já falei em algum vídeo anterior, vou repetir aqui para ficar bem registrado ainda mais nessa carta. A nossa evolução, ela não é apenas evolução emocional e evolução racional, ela também é evolução moral. Quando a gente faz coisas como essa, por exemplo, manipulação das pessoas, manipulação, que é uma coisa muito
sutil que você precisa estar muito atento dentro de você para saber o que você está fazendo na hora que você está tentando manipular alguém, ok? Porque pode ser imoral o que você está fazendo, pode ser negativo o que você está fazendo. E se isso é negativo, vai te trazer algum dano. E isso é justiça. Já falamos desse arcano número 11 anteriormente. E a roda da fortuna, que também vem, que vem antes da justiça. Então, uma hora as coisas mudam, você prejudicou e você será prejudicado, tá? Fofocas. Então, é uma coisa que também pode acontecer no ambiente de trabalho. Lembrando também que o ambiente de trabalho é tudo na sua vida, né? É os seus relacionamentos no geral, é o seu trabalho no geral, é a sua casa no geral, o seu ambiente pessoal no geral, sua mente no geral. Tudo isso é um trabalho porque depende única e exclusivamente de você, da sua consciência, da sua dedicação para estar correndo tudo muito bem, tá? No financeiro, fala sobre perda de dinheiro. Então, é uma carta que não fala muito, que não é muito boa, porque o diabo tem toda essa conotação animal. Então, fala sobre perda de dinheiro, falência e roubo. Quando a gente não tem controle nenhum sobre as nossas finanças, não usa o racional, apenas o instinto para fazer compras, para adquirir coisas, então não é legal, tá? No amor, que é na família, nos amigos e nos relacionamentos afetivos, fala sobre ciúmes, que não é positivo, porque a ideia de que você vai perder alguém ou que alguém vai pegar alguém de você é uma ideia muito animal, de um medo muito profundo que vem da sua espécie de ser aceito e de não ser abandonado. Então, o ciúmes, ele não é útil para você no seu desenvolvimento emocional, racional e moral. Por quê? Porque você vai estar sempre colocando o outro como uma necessidade, como a sua açúcar, como o seu café. Entende? Para você estar bem. Não é legal. Controle, então, desejo de controlar as pessoas, desejo de controlar excessivamente as coisas, que é muito mais comum do que controlar as pessoas. Mas nas pessoas também acontece. É o desejo de controlar a reação que o outro vai ter, a ação que o outro vai tomar, a palavra que o outro vai dizer, tá? Isso é muito comum mesmo, gente. Tem que tomar muito cuidado com isso, para não ser assim e para não entrar em relacionamentos assim também, tá? Que é comum, mas a gente tendo essa consciência, fica mais fácil da gente analisar e entender que entrar num relacionamento com uma pessoa que gosta desse tipo de controle, que tem esse tipo de ciúmes, não é saudável, nem aqui, nem em lugar nenhum, tá? Inveja, então, é quando a gente quer aquilo que o outro tem, ou pior, quer ser aquilo que o outro é, mas não como uma inspiração, como alguém que você olha e você fala, nossa, essa pessoa é chuchu beleza, essa pessoa é nota 10, eu vou buscar fazer o mesmo caminho dessa pessoa para poder me tornar também. Não é esse tipo de situação. A inveja é aquilo do tipo, eu quero que aquela pessoa pare o que ela está fazendo, porque eu quero fazer o que a pessoa faz, mas eu não vou me movimentar 1% para me tornar capaz de ser isso que eu quero. Eu quero só que aquela pessoa pare, porque ela parando, eu não me incomodo com o desejo de me tornar, e aí fica tudo certo. Tóxico, triste, irracional, animal, instintivo. Memórias, traumas, experiências. É lidar com um problema gerando mais problemas. Sem ir a fundo, sem pesquisar, sem entender, tá? Disputa de poder ou nível. Disputa de poder ou nível social. Ah, tá. Eu já tô com muito sono.
Disputa de poder ou nível social. Então, é uma disputa de poder pelas situações, quem pode mais, quem faz mais, quem tem mais, quem é mais aprovado, quem tem mais pessoas do lado. Esse tipo de situação é triste. Oh, Jesus. Jesus Cristo sabe exatamente o que eu tô falando. Gente, essa ideia de disputa de poder ou nível social, olha, se você tá nesse vídeo e você acredita que é necessário esse tipo de situação, eu quero que você saiba que existem outras formas de viver a vida, tá? Existem outras formas de viver a vida. A gente pode viver a vida entendendo que todos nós temos as mesmas capacidades, independente da nossa situação social e independente do nosso poder material, do nosso financeiro, independente de onde a gente mora, independente da família que a gente tem, da casa que a gente está morando, independente de tudo isso, todos nós temos as mesmas capacidades, tá? Mas sim, alcançar certos privilégios depende muito da sua da sua conduta. Aqui eu não acredito que existe esse negócio de eu acredito, é mais fácil falar no que eu acredito no que não é do que eu não acredito. Eu acredito que a lei da atração é real. Nós atraímos o que somos, não o que desejamos ou necessariamente o que não o que desejamos, mas atraímos o que somos, atraímos o que vibramos, atraímos o que emanamos. Quando a gente faz esse trabalho do tarô, que eu venho falando em todas as... dá vontade de chorar. Quando a gente faz esse trabalho de entender os arquétipos, as nossas capacidades humanas, tudo isso que eu tô falando aqui nessa playlist, falando sobre o tarô, é diretamente falando sobre as nossas capacidades humanas. Essas capacidades independem da sua situação financeira, da sua situação social, do poder que você tem. Você pode ser um bilionário porque você nasceu nessa situação, nessa circunstância, mas você não tem consciência desse tipo de conteúdo que eu tô passando aqui. Você pode ser uma pessoa pobre, como por exemplo eu sou, e não ter acesso a esse tipo de pensamento, a esse tipo de raciocínio, a esse tipo de conhecimento. Buscar o conhecimento é acessível a todos. O tipo de conhecimento que você busca, o tipo de vibração que você emana diariamente é o que vai ditar o que você vai atrair para a sua vida. E eu vou mais além. Acredito que a razão por trás das nossas vidas não é alcançar poder ou alcançar um nível social respeitado, e sim aprender a conviver com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente é e com aquilo que a gente convive. Porque isso sim traz evolução de consciência. Poder olhar para o lixo, digamos assim, poder olhar para a pior situação que a gente enfrenta na vida e encontrar um tesouro ali. Encontrar algo de valor que não tem preço dentro daquela situação. Eu acredito que isso é mais importante. Você pode discordar comigo, você tem todo o direito do mundo para fazer isso, mas eu acredito que é esse tipo de raciocínio que traz a evolução. É esse tipo de raciocínio que traz paz e que traz amor nesse mundo, tá? E independente se você concorda comigo ou não, eu estou aberta para te respeitar e continuar mantendo a minha, digamos assim, a minha vilã, o meu diabinho aqui, falando o que eu estou dizendo. Bom, voltando, tá? Paixão intensa no amor, então pelas pessoas, pelos amigos, enfim.
quando a gente acende a luz desse arquétipo, a gente tenta não controlar a situação, né? Então não controlamos as situações, não controlamos as paixões, não controlamos os amores, não controlamos os parentes, nada, tá? Amor intenso não controlado, o mundo girando em torno de duas pessoas. Então é possível que, quando você está com esse arquétipo muito iluminado dentro de você, a sua vida pare, como eu disse lá no início, né? Você tem um relacionamento com um ser humano, sua consciência fica totalmente voltada para esse ser humano. E você não consegue focar nas suas coisas, você não consegue focar no seu trabalho, você não consegue focar nos seus estudos. Você conseguiria se você estivesse fazendo o trabalho, mas se você está cego, você simplesmente vai agindo no instinto, no automático, no animal. Quando você vê, já passou 50 anos, você tá com uma pessoa que sempre tá ali te machucando, que sempre tá ali te machucando, e sua vida tá aqui. O mundo de duas pessoas. Não existe mais nada ali. Porque saiu dali, há um ciúmes. Saiu dali, há um controle, tá? A frase o conselho dessa carta é: nem tudo que reluz é ouro. Tome muito cuidado com o que lhe é oferecido. O pouco pode ser muito e favorável para você. Nem tudo que reluz é ouro. Tome muito cuidado com o que lhe é oferecido. O pouco pode ser muito e favorável para você, tá? No negativo, fala sobre materialismo. Então, é quando o material ele se torna tudo na nossa vida. A condição financeira se torna tudo na nossa vida. O nosso carro, a nossa casa, a nossa capacidade de viajar, a nossa capacidade de usufruir de tudo do extremo bom e do melhor, de tudo do luxuoso, de tudo do mais caro. Isso se torna muito forte, né? O que no espiritualista, né? O que no espiritismo, digamos assim, seria mais importante, seria focar, né, em auxiliar os espíritos, em auxiliar as pessoas, a se livrar de espíritos ruins, coisas que não têm materialidade nenhuma, caridade, né, que chamam. Caridade às pessoas, caridade aos espíritos, caridade a si, né, se perdoando. Mas o materialismo é o oposto. E esse é o negativo, porque impede a gente de viver o lado mais sutil. Digamos que muitas pessoas, elas vivem apenas esse arquétipo. Esse é o arquétipo chefe de muita gente nesse mundo, né? E já foi o meu, e com certeza já foi o seu em algum momento. E é importante a gente ter esse tipo de consciência para não ficar julgando. A gente vai chegar na carta do julgamento, né? Que é daqui 5 cartas, mas é isso. Então, no seu negativo, reforçando, fala sobre os vícios e as problematizações dos vícios que eu já falei. Prisões, de novo. Sexualidade tóxica. Então, é quando a gente abusa da sexualidade de forma negativa. Infidelidade. Fofocas, intrigas, magias feitas para prejudicar, magias negras. Ou magia para manipular, ou para interferir no livre-arbítrio das pessoas, tá? Inveja, manipulação e persuasão negativa, tá bom? Bem, esses foram os meus registros a respeito dessa carta. Eu achei que ia ser muito mais rápido, gente, 45 minutos quase. Eu achei que ia ser muito mais rápido esse vídeo, mas... Porque olha só o tantinho de coisa que tinha aqui. Mas é isso. Eu espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho melhor e a entender formas diferentes para lidar com essa energia e como fazer dessa energia uma coisa positiva para nossa vida, tá? Eu tive um probleminha aqui. Eu reparei que
a temperança está incompleta. Se tinha pouco nesse, imagina não dar temperança. Mas eu vou pegar o meu outro livro, que esse daqui foi já um que eu refiz, não entendi porque... Ah, lembrei. Tem um probleminha lá no curso e eu acabei não completando, mas eu vou completar agora. E eu vou postar o Diabo primeiro, porque eu achei que esse vídeo ficou muito incrível, muito explicativo. Por favor, continuem acompanhando, tá? Ó, a playlist. E lembrem-se, a gente tá aqui vivendo o positivo e o negativo de todas essas cartas. E o trabalho é justamente estar sempre consciente disso, acordado, desperto, pra gente poder continuar fazendo aquilo que mais aquece o nosso coração, que é evoluir, transcender, não estagnar, não parar numa situação só, continuar progredindo, tá bom? Meus serviços vão estar aqui na descrição do vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho e até breve. Gratidão.